Olá pessoal, estamos aqui de novo, continuando nossa série sobre a isca de Satanás, esse livro aqui, que eu tenho certeza que se você tem acompanhado todos os episódios, você tem sido muito edificado, tenho certeza disso. Então eu quero ler um pouquinho, coloca nos comentários aqui o que você tem aprendido, o que Deus tem falado com você. Eu quero ouvir um pouquinho a sua opinião sobre esses estudos, dê também a sua opinião sobre como tem sido os vídeos, o que você acha que pode melhorar. A gente quer ouvir vocês. Então, por favor, compartilhe com a gente a sua opinião, que nós estamos aqui para ouvir o que você quer nos dizer. E não deixem de compartilhar também esse conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas, eu já quero te dizer que nós estamos numa série, né, com esse livro. Tem lá a playlist que eu montei com todos os episódios em sequência, então vai lá, já ouve tudo e você vai ser muito abençoado por essa palavra que é muito especial, que fala sobre a ofensa. Nós já tratamos muitas coisas mesmo, estamos dando seguimento aqui. Hoje a gente vai tratar inclusive o conteúdo de 2 capítulos do livro, então a gente vai dar mais um up aí com muito conteúdo, muito edificante. E eu quero começar hoje falando com vocês sobre um versículo. Romanos 8,14 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção, você é filho de Deus? Eu tenho certeza que eu sou filha de Deus. Tenho convicção disso. Mas o versículo diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você tem convicção de que é filha de Deus, filho de Deus, beleza? Mas você é sempre guiado pelo Espírito de Deus? Todas as vezes, todas as decisões que você vai tomar, você é guiado pela vontade do Espírito sobre a sua vida? Quando você vai, decidir alguma coisa importante na sua vida, você tem certeza que foi o Espírito Santo que te conduziu para isso? Ou seja, se fosse assim, a gente nem errava tantas vezes como nós erramos. E pensando nisso, eu não sou todas as vezes guiada pelo Espírito de Deus. Mas aqui diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, como que nós poderíamos interpretar esse versículo? Para isso, nós precisamos ir para o original, lá para o grego. E aí nós descobrimos que a palavra filho, na verdade, não existe uma única palavra para filho. Existem 2, que é a palavra teknon e huios. E aí vamos entender o que cada uma dessas palavras significam, para depois nós voltarmos a esse versículo e entendermos ali pela interpretação o que esse versículo quer dizer. Primeiro existe a palavra teknon, que segundo a definição de Kenneth West é alguém que é filho por mera questão de nascimento. O John ele vai contar um testemunho próprio de quando o filho mais velho dele nasceu. E os bebês antigamente iam pro berçário, né? Todos os bebês ficavam nesse berçário. Hoje em dia isso não acontece, mas acontecia isso. E aí ele chegou diante do berçário lá no vidro, assim, olhou para os bebês e ele não sabia qual era o filho dele. Ele não conseguia identificar qual era o filho dele. Ele conseguiu perceber simplesmente pelo nome que estava embaixo do bebê, e aí ele percebeu. Então esse seria um teknon, um filho simplesmente por nascimento, ele nasceu de você, então ele é um filho seu, ele é um teknon seu, né? E existem alguns versículos que vai usar essa palavra e a gente já vai falar sobre esses versículos. Huios, por outro lado, né? É alguém que pode ser identificado como um filho porque ele demonstra o caráter dos pais. Olha que diferente. E aí ele continua a história, então, e ele fala que esse filho cresceu. E aí a mãe dele vira pra ele e começou a rir, observando ali o filho dele, e fala: meu Deus, John, ele faz exatamente o que você faz, ele é a sua cópia. E essa característica, né, já não é de um filho teknon, que simplesmente nasceu de você. Esse é um huios. Ele demonstra as características do pai. E aí eu queria te perguntar qual dessas 2 palavras você acha então que Romanos 8,14 está se referindo. Esse texto está falando de huios, são filhos que demonstram o caráter do pai.
Ele inclusive continua essa definição, né, falando que Tecnon, existem alguns versículos que falam sobre a questão do nosso nascimento em Cristo. Né? Então João 1:12 vai falar sobre isso, dá uma lida depois, você vai ver que vai falar sobre isso. Então vai estar a palavra Tecnon aí, aquele que nasceu do Senhor. E Romanos 8, o versículo 15 a 16 também vai falar sobre isso, né? Que fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, que nós nascemos, né, de novo. Então vai sempre ser associado com a questão do nosso nascimento em Cristo, da nossa conversão, né? Mas o texto não está falando de Tecnon. E aí ele simplifica falando que a palavra grega Tecnon significa bebês ou filhos imaturos. E a palavra grega huios é usada com mais frequência para descrever filhos maduros. Ou seja, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo não são simplesmente os filhos que nasceram de novo, os convertidos. São os filhos maduros no Senhor. E aí a pergunta é, você é um Tecnon, simplesmente nasceu do Senhor, ou você é um filho maduro, huios? E aí, você é guiado pelo Espírito Santo? Mateus 5, os versículos 44 e 45 dizem: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Aqui até parece que para ser filho de Deus, nós temos que fazer alguma coisa, mas se a gente entende Tecnon e huios, a gente percebe que não é isso que o texto diz, não é sobre isso que ele trata. Na verdade, o que o texto está falando é que os huios, os filhos maduros, são aqueles que amam os inimigos. Nós estamos tratando sobre a questão da ofensa. E quando nós amamos, inclusive, aqueles que nos prejudicam, os nossos próprios inimigos, nós somos, então, filhos maduros diante de Deus. Ixi, agora está associado com maturidade, e aí agora o negócio aperta. O crescimento físico, o John diz, é produto do tempo. Observa isso. Você é um bebê, aí você se torna uma criança, se torna um adulto e então um idoso. Isso demanda tempo. Então, o crescimento físico é produto do tempo. Nenhuma criança de 2 anos de idade mede 1,80 de altura, isso é óbvio. O crescimento intelectual, agora estamos falando de outro crescimento. O crescimento intelectual, nosso conhecimento, é produto do aprendizado. Eu preciso estudar, eu pego livros, eu leio, eu vou atrás e aí eu tenho um crescimento intelectual. Mas o crescimento espiritual não é produto do tempo nem do aprendizado. Não é porque você é um idoso, que você tem 20 anos de conversão, que você é um maduro diante de Deus, espiritualmente falando. Nem, inclusive, ler a Bíblia e ler e estuda. Isso não diz respeito também ao seu crescimento espiritual. Mas, o que faz que então nós cresçamos? Mas da obediência. O crescimento espiritual é produto da obediência. É assim que nós crescemos e nos tornamos maduros, esses huios, filhos maduros diante do Senhor. Hebreus 5, o versículo 8 e 9 diz assim: Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha aqui, tá falando de Jesus. E Jesus, ele foi um exemplo para nós. Aqui fala, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. As situações difíceis da nossa vida são formas de crescer, de crescimento, são oportunidades de crescimento. São os caminhos que nós podemos usar a nossa obediência para então nos tornarmos filhos maduros diante de Deus. Olha como que isso é forte, gente, isso é muito poderoso. Se a gente aprendesse, realmente vivesse isso, nós seríamos outras pessoas. E eu quero ler com vocês um pouquinho sobre 1 Pedro, um pouquinho no versículo 2, 3 e no 4. Vamos começar lá em 1 Pedro 2, o versículo 20 a 23, diz assim, olha as coisas que a gente pode aprender daqui. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal?
Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, é o que a gente acabou de comentar, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quantas vezes a gente revida diante de uma injustiça, né? Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Deixa na mão de Deus a vingança, a gente já falou disso. Deixa na mão dele. Quando a gente apropria da vingança, a gente abre mão da vingança de Deus, que é perfeita. Então não faça isso, por favor, deixa na mão de Deus. E eu quero inclusive contar um testemunho que ele fala sobre um homem que foi tratado muito injustamente. Ele deveria ser promovido no lugar que ele estava, na empresa que ele estava, e ele não foi porque ele era negro. Não tinha outra resposta para isso. Ele inclusive fala que ele tinha provas disso. E aí ele ouve sobre essa palavra de a gente deixar a vingança diante de Deus, enfim. E aí ele decide não fazer nada. E ele chega inclusive para o homem que foi promovido no lugar dele, injustamente. E ele fala: estou aqui para te servir, o que você precisar, estou à disposição. Passa alguns meses, então o Senhor ele faz, mas demora. Ele até fala, né? O John fala: quantos acreditam que o Senhor faz a sua obra, mas ele demora muito mais do que a gente imagina? Levanta a mão. E o Senhor demorou um pouco, mas no tempo certo, com certeza. E aí passaram alguns meses, uma outra empresa, né? Pelo que eu entendi na história, eles reconheceram ele ali, foram atrás dele e aí falaram que estavam interessados nele. Ele muito assim: não quero saber, e enfim. E aí eles falaram: vem pelo menos comer com a gente quer fazer uma oferta pra você. E aí eles chegaram lá e eles falaram: olha, a gente quer saber quanto que você gostaria de receber, né? Então vai pra casa, conversa com a sua esposa, depois você volta. Ele em casa, assim, não queria, não estava interessado. Ele até fala: olha, eu vou fazer uma sacanagem com esse pessoal. Eu vou pedir 3 vezes o valor que eu recebo e eu quero ver se eles vão aceitar isso. E ele chega lá e eles falam: não, a gente não quer saber o quanto que você quer receber, a gente quer falar quanto que a gente está disposto a te pagar. E eles falam que seria 4 vezes o valor que ele recebia. Ele ficou em choque. E aí, então o Senhor falou ao coração dele: eu não disse que eu faria a vingança por você. O tempo chegou e está aí na sua mão a minha vingança. Então deixa a vingança na mão de Deus. No tempo certo as coisas vão acontecer. 1 Pedro 3 agora, do versículo 8 até o 13, diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. A gente tem que ter bom relacionamento com as pessoas, gente. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Para de querer se vingar. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados. É para fazer o contrário, é para receber um tapa na cara e dar outra face, assim como Jesus nos ensinou. Ai, como é difícil, mas como é necessário. Para receberem bênção por herança. Pois quem quiser, tô lendo errado. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Não é só buscar, a gente já falou. É inevitável que a gente viva, né? Em paz. É difícil viver em paz completamente, mas busque com perseverança a paz. A gente não luta pela paz. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Ele conta uma história que uma vez ele foi tratado injustamente. O John, ele é especialista, né, em ser tratado injustamente. E aí ele conta uma história de uma vez que ele foi roubado dentro do ministério ali, ele pastor, enfim, foi roubado por um outro membro, $10.000. Dólares, gente, a gente não tá falando de real não, dólares.
E eles ficaram super no prejuízo, foi aquela coisa assim super chata, foram roubados mesmo. E aí, eles orando, né, eles decidiram, nós vamos entregar esse dinheiro como se fosse uma oferta e nós vamos estar em paz diante disso. E foi o que eles fizeram, eles se sentiram completamente em paz. E no final ele fala, quem vai nos maltratar, gente? Se a gente tá fazendo bem, no final a gente tem a paz de Cristo. E o Senhor, ele prometeu que ele ia dar muito mais. Ele fala que logo eles recuperaram aquele dinheiro e muito mais. Gente, a vingança de Deus é perfeita. Vamos parar de querer a nossa própria? E 1 Pedro 4:1 fala assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Jesus Cristo é o maior exemplo, ele sofreu corporalmente com o próprio corpo. Armem-se desse pensamento, é disso que a gente tem que se armar. É desse pensamento de Cristo na nossa vida, a gente tem que viver o que Cristo deu de exemplo pra gente, né? E romper então com o pecado como ele fez. 2 Timóteo 3:7 diz, aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós falamos desses filhos imaturos. Eles aprendem, mas eles nunca chegam ao conhecimento da verdade, justamente por conta disso. Porque eles não decidem obedecer, que é a forma como nós vamos crescer espiritualmente. A ofensa é uma desculpa comum para a autopreservação através da desobediência. Há um falso senso de autoproteção ao abrigarmos uma ofensa no coração. Não, tô guardando isso, sabe por quê? Porque se a pessoa vier e fazer a mesma coisa, eu vou saber lidar com isso, eu não vou deixar a pessoa fazer isso comigo de novo. Um senso de autopreservação, um senso falso, né? Ela nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter porque a culpa é transferida para outra pessoa. Você nunca precisa enfrentar o seu papel, a sua imaturidade ou o seu pecado, porque só vê as falhas do ofensor. Portanto, a tentativa de Deus de desenvolver o seu caráter através da oposição é desfeita. A pessoa ofendida evitará a fonte da ofensa e finalmente fugirá, tornando-se um errante espiritual, que nós já falamos. Ele logo vai sair, vai para outra, ele não tem raízes, não produz frutos. Jesus deseja curar nossas feridas, mas geralmente não permitimos que Ele as cure, porque essa não é a estrada mais fácil para se percorrer. É o caminho da humildade e da autonegação que leva à cura e à maturidade espiritual. É a decisão de tornar o bem-estar de outra pessoa mais importante do que o nosso, mesmo quando essa pessoa lhe causou grande tristeza. Esse é o pensamento que a gente tem que se armar, que é o pensamento de Cristo, de fazer o bem a quem nos faz mal. O orgulho não pode andar por este caminho. Somente aqueles que desejam a paz a ponto de correrem o risco de serem rejeitados. É uma trilha que leva à humilhação e à diminuição. É a estrada que leva à vida. Esse é o caminho certo que nós deveríamos percorrer. E aí agora eu quero comentar um pouquinho com vocês, a gente vai mudar um pouquinho, mas ao mesmo tempo não, sobre Isaías 28:16, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada. Presta atenção no tanto de pedra que vai falando aqui. Pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Já falamos do errante espiritual. Aquele que crê não foge. Aquele que crê no quê? Vamos lá. Aquele que crê não foge. Uma pessoa que foge ou que age precipitadamente é uma pessoa instável, porque suas atitudes não estão bem fundamentadas. Ela é facilmente abalada e influenciada pelas tempestades ou perseguições e provações. Nós já falamos dessa pessoa que é um errante espiritual. E aí ele vai falar um pouquinho sobre Pedro. O capítulo 16 de Mateus, o versículo 13 até o 18, nós não vamos ler, mas é um texto onde o Senhor ele vira para os seus discípulos e ele pergunta: o que as pessoas estão dizendo? Quem vocês dizem que eu sou? Ele faz essa pergunta. Aqueles discípulos juntam o conhecimento que eles têm sobre o que as pessoas diziam que Jesus era. E aí eles começam a dizer:
Eles estão dizendo que você é um profeta, estão dizendo que você é Elias, que você é isso, João Batista, enfim, vai falando essas coisas. Até que então Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor vira para ele e fala: você não disse isso pelo seu próprio conhecimento, você disse isso porque o Pai te revelou sobre isso. E aí ele começa a falar sobre Pedro, e aí ele muda o nome de Pedro, o seu nome não é mais Simão, o seu nome agora é Pedro, e sobre esta rocha a tua igreja está. E esse é um texto que a gente interpreta muito errado, porque a gente pensa, a igreja está sobre Pedro, e Pedro iniciou a igreja, enfim, a gente tem umas interpretações bem fora, né? Mas a gente precisa entender os significados desse texto. Primeiro, o nome Simão, que era o nome que ele tinha antes, significa ouvir. Agora, o Pedro, que ele muda, no original, lá no grego, é a palavra Petros, que significa uma pequena pedra. Uma pequena pedra. E aí depois ele fala de uma rocha, né? Sobre essa rocha, tua igreja está. Essa palavra não é Petros também no original, é Petra, que significa uma rocha maciça e enorme. Ele não estava se referindo a Pedro ali 2 vezes, falando que Pedro seria... Não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando que Jesus, que é a rocha, né? Sobre ele estaria a igreja. E Pedro seria uma das pedras que comporiam ali a igreja de Cristo. E ele vai falar, né? O John, ele vai falar que Jesus, que é essa rocha, ele é também tratado como a palavra, né? Lá em João a gente fala que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. O Senhor Jesus é a palavra feita carne. É a palavra revelada de Deus que habitou e andou entre nós. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Isso é significativo porque o nome Simão significa ouvir. O nome Pedro, da palavra grega Petros, significa uma pedra. Uma casa construída de pedras sobre o fundamento sólido de uma rocha suportará as tempestades que se levantem contra ela. A palavra pedra neste versículo vem da palavra grega Petra, que significa uma grande pedra. Jesus estava dizendo a Simão Pedro que agora ele era feito da substância na qual a casa seria fundada. Mais tarde, Pedro escreveu em 1 Pedro 2,5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Uma pedra é um pedaço pequeno da rocha grande. Todos nós somos pedras, né? Que precisamos estar sobre a rocha que é Cristo. E aí ele vai falar, é muito diferente um conhecimento mental de uma palavra revelada. O que aqueles discípulos tinham era um conhecimento. E conhecimento por conhecimento não é nada. Nós falamos anteriormente que nós precisamos da palavra de Deus para crescer. Mas não é só conhecer a palavra de Deus, é receber as revelações de Deus, a palavra revelada, que é quando nós buscamos no Senhor, e então o Senhor vai nos revelar algo especial. Nós precisamos de palavras reveladas para termos sustento. Quando possuímos apenas conhecimento mental, 2 coisas podem acontecer. 1, nos tornamos suscetíveis ao exagero ou ao emocionalismo, ou 2, ficamos presos ao nosso intelecto. Mas este não é o firme fundamento sobre o qual Jesus edifica a sua igreja. Ele disse que ela seria edificada sobre a palavra revelada e não apenas sobre versículos decorados. Nós precisamos da palavra de Deus, da palavra revelada para termos então sustento. A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Esse é o Salmo 119, 30. Uma pessoa que não está estabilizada ou fundamentada na palavra de Deus revelada é um candidato em potencial a se deixar levar pela tempestade da ofensa. Quando você sabe que Deus o coloca em um relacionamento ou em uma igreja, o inimigo terá muito mais dificuldade em tirá-lo desse lugar. Você está fundamentado na palavra de Deus revelada e superará os conflitos, mesmo que pareça impossível. E aí, nós vamos ver, não hoje, porque nós não temos mais tempo, mas na próxima semana, né, daqui 2 semanas, um pouquinho sobre Simão Pedro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que essa palavra tenha te edificado muito. Não deixe de compartilhar, de curtir, ativar o sininho. E a gente se vê, então, semana que vem com um convidado especial. Gente, até lá. Tchau!